Olá pessoal, mais uma vez professor Francisco com um vídeo, esse é o nosso segundo vídeo do terceiro bimestre, para os alunos do oitavo ano, né? A gente está continuando aí o quinto capítulo, nós estamos falando sobre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Dando continuidade aqui, nós vamos falar sobre primeiro, segundo e terceiro mundo. O que é primeiro mundo? País capitalista desenvolvido. O que seria o segundo mundo? País socialista. E o terceiro mundo? País capitalista subdesenvolvido. Tá? Essas são as definições. Lembrando que essas definições não existem mais, né? Porque a gente não tem mais o segundo mundo. Então, nós temos hoje uma divisão que fala em países desenvolvidos, países em desenvolvimento, tá? Vamos falar sobre a dissolução do segundo mundo. Na metade do século XX, né, houve aí um problema de sustentação do socialismo, né? Os países meio que tiveram muita dificuldade econômica, né? Principalmente que a principal força, referência, potência socialista, que era a URSS, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela deixou de existir, dando lugar à IACEI, né, que é a Comunidade dos Estados Independentes, né? E dessa forma, você deixa de ter, em boa parte dos países socialistas, eles têm uma economia mista, eles também vão à economia de mercado, então eles têm características capitalistas, por isso que perderam aí essa questão do socialismo puro, né, na economia. Países do norte e países do sul. Uma divisão que foi feita, uma regionalização, podemos dizer assim, entre os países que estão ao norte, estão acima no mapa, são aqueles países ricos. E os países que estão abaixo dessa linha, estão no sul, são os países pobres ou países que estão em desenvolvimento. Mas aí, se você acompanha, você vai perceber que a Austrália, a linha desce para pegar a Austrália, porque a Austrália é um país de primeiro mundo, um país rico, um país desenvolvido, tá bom? Isso é importante a gente salientar, tá bom? Um outro aspecto aqui, a gente vai falar sobre o mundo multipolar. Antigamente nós tínhamos o bipolar. Você tinha duas grandes potências. Hoje você tem várias. Hoje você tem uma Alemanha forte, você tem uma França forte, você tem uma Inglaterra forte, nós temos Estados Unidos, nós temos a China, nós temos esses países que têm um diferencial e isso é importante. Por isso que é multipolar, né? Países ricos e países pobres. Essa divisão entre países ricos e países pobres vai estar atrelado à sua produtividade. Todas as riquezas que aquele país produz, né? O seu produto interno bruto, tá? Então, isso que vai determinar. O Brasil, por exemplo, está entre os 20 países mais ricos do mundo, né? Devido à sua produtividade. O nosso grande problema são as políticas públicas adotadas. Então, isso a gente tem que levar em consideração. O destino final para os recursos é que vai levar à qualidade de vida do povo brasileiro, né? Regionalização por nível de desenvolvimento. Então, país rico, país pobre, país em desenvolvimento, o que vai atrelar esse... E hoje nós temos uma série de índices para isso, é realmente as características, né? Vamos voltar. Toda vez que a gente fala de regionalizar, a gente está falando sobre características que a gente quer separar. Então você agrupa, isso é igual, põe para cá. Isso é diferente, põe para lá. Ah, isso é igual a que está lá, agrupou lá. Então você está dividindo, regionalizando dessa forma, tá? Países com maior desenvolvimento. A gente pode citar os Estados Unidos, o Canadá, a China, o Japão, e aí vai, né? Isso devido ao investimento que é feito em tecnologia, e aí vai. Nós podemos falar aqui desses países a qualidade de vida, as pessoas vivem melhor, tem toda uma situação aí, né? Domínio econômico e tecnológico. Existe investimento em educação e pesquisa. Isso faz a diferença, né?
nós temos aí países em desenvolvimento. São aqueles países que ainda têm uma desigualdade social muito grande. São países que eles têm até uma produtividade, mas têm uma dificuldade nos seus critérios para desenvolvimento, tá? Eu vou citar aqui alto índice de analfabetismo, baixa expectativa de vida, as pessoas vivem menos, né? A questão da gestão pública e aí vai, tá? Países em desenvolvimento considerados emergentes, né? No caso aí, Brasil, México, Argentina, né? São países que estão caminhando para ser desenvolvidos, né? Que existe uma série de investimentos nesse setor, mas volto a salientar, a sua produtividade, ela é muito elevada, tá? Países menos desenvolvidos, países que vai criar aí um déficit, uma dívida na questão social, econômica, questão educativa. Aí a gente vai ter vários índices de mortalidade infantil e aí a gente vai citar aí países africanos, infelizmente, tá bom? Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. O IDH ele é apoiado em 4 pilares. Nós temos o desenvolvimento humano elevado, né? Que a gente tem aí algumas características para pensar, né? Quais seriam essas características do IDH, né? A gente tem aí para salientar aí, né? A renda per capita, o número de pessoas, o que é a renda per capita? Você pegar toda a riqueza e dividir por pessoa, né? O nível de escolaridade, as pessoas alfabetizadas, não alfabetizadas, isso tudo vai, né? Nós temos alguns novos índices, né? Novos índices de desenvolvimento humano. Aí entra aí o desenvolvimento humano ajustado, desigual, pobreza multidimensional, índice de desenvolvimento de gênero e índice de desigualdade de gênero, né? Quando a gente fala gênero aqui, a gente está falando entre homens e mulheres. Ainda aqui, o conteúdo, ele traz essa ideia biológica, tá? A gente vai fazer um vídeo para discutirmos a questão de gênero, tá? Outros aspectos aí que a gente pode salientar. Desculpa, pessoal. Produto Interno Bruto, o PIB, né? PIB, Produto Interno Bruto. É a somatória de todas as riquezas, de tudo aquilo que o Brasil produz, que o país produz no mundo, tá? O Gini é a população, você medir a população, quem é rico, quem é pobre, né? É um outro índice, esse é o Gini, né? Outros indicadores, vou citar para vocês, por exemplo, água potável é um indicador, tá? Desenvolvimento humano. A questão da canalização do esgoto, né? Acesso à internet, hoje, também é levado em consideração. Indicadores de saúde, né? O próprio IDH são fatores que vão levar aí a gente ter um novo nível, tá bom? Espero ter explicado. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Grande abraço. Dessa forma, nós fechamos o 5º capítulo.